Andar em ônibus lotados, velhos e cheios de problemas de manutenção tem sido a sina de quem depende do transporte público municipal e intermunicipal em Bahia. Para resolver o problema, a Promotoria de Justiça adotou uma série de medidas. A principal delas foi o ajuizamento de uma ação civil pública contra o município, o DR, o DETRAN e o estado da Paraíba. Poucos ônibus nas ruas, usuários insatisfeitos. Quem precisa do transporte público municipal e intermunicipal em Bahia sabe que o forte do serviço não é a pontualidade. Para pegar aqui de pegar de 4h30 da manhã para ver se chega no trabalho cedo, senão não chega não. Pontualidade também é o motivo que fez com que Maísa desistisse de utilizar os ônibus de Bahia. Pega o alternativo e as condições de ônibus também não ajudam, né? Porque se você pega, quebra, então você vai chegar atrasado. Então é melhor pegar logo um alternativo que você chega rápido. Além de dificultar a rotina de quem depende do transporte público para trabalhar, estudar ou qualquer outra coisa, os veículos também são reprovados pelos usuários. O Sindicato dos Motoristas da Paraíba diz que os ônibus usados no transporte de passageiros em Bahia são os que apresentam as piores condições. Alguns veículos com mais de 20 anos de uso, e há também os que trafegam sem emplacamento nem vistorias dos órgãos de trânsito. Em fim de estradas aos ônibus, eles trazem para cá, pintam e dizem que são ônibus novos, só que não são. É cadeira caindo, é motorista bastante ignorante. Por mais que a gente queira usufruir das empresas, elas não oferecem um bom, vamos dizer assim, um bom serviço. E as reclamações são tantas e tão antigas que a Promotoria de Justiça de Bahia tem adotado desde 2013 uma série de medidas que começaram com audiências públicas com gestores e com a tentativa de celebrar um termo de ajustamento de conduta para tentar resolver o problema de forma administrativa. Como não houve avanço, o jeito foi ajuizar uma ação civil pública contra o município de Bahia, o estado da Paraíba, o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, e o DETRAN, para obrigá-los a adotar as providências necessárias e melhorar o serviço de transporte público municipal e intermunicipal. Desde 2013 que a Promotoria de Bahia vem adotando medidas para que haja uma boa prestação de serviço. Então, no ano de 2013 ainda foi ajuizada uma ação e a sentença saiu agora, em outubro de 2016. Então, essa ação, o objeto dela, principalmente, é regularizar a prestação de serviço através de licitação e, após a licitação, que é a forma contratual adequada pela Constituição, que haja uma fiscalização rotineira dos órgãos responsáveis para que a população não venha sofrer com prestação de serviço inadequada. A ação já foi julgada pela Vara de Bahia, que determinou ao DR, ao DETRAN, ao município de Bahia, à Empresa das Graças e à sucessora das empresas, Antônio Wilson e Almeida, a adoção de uma série de medidas para regularizar o serviço, sob pena de pagamento de multa e de outras sanções. Recebemos diretamente, tanto de cidadãos como do PROCON municipal e de outros órgãos, reclamações sobre ônibus com pneu careca, com bancos rasgados, problemas de freio. Já tivemos um acidente que não teve maiores proporções, mas poderia ter causado um dano grave aos transportados. Então, aos passageiros. Então, assim, são várias irregularidades que demonstram uma omissão. O DR comunicou à promotoria a realização de licitação para contratar a empresa responsável por prestar o serviço de transporte público intermunicipal entre Bahia e João Pessoa. Então, a sentença foi de setembro de 2016. O DR ele já lançou um edital para que houvesse a licitação da linha intermunicipal. E foi 28 de novembro, foi marcado o pregão, só que a licitação foi considerada deserta, ou seja, não houve interessados. Mas o Ministério Público continua acompanhando e já oficiou o DR para que informasse uma nova data dessa licitação. A seguir, vamos mostrar a posse dos membros do Conselho Superior do Ministério Público e do Corregedor-Geral, que foi realizada em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. O Conselho Superior do Ministério Público da Paraíba tem como missão fiscalizar e orientar as atividades da instituição em defesa da sociedade. Os novos integrantes do Conselho, eleitos em dezembro para um mandato de 2 anos, tomaram posse em solenidade realizada no auditório do MPPB, que estava cheio. Estiveram presentes representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de João Pessoa, Polícia Militar, Universidades Federal e Estadual da Paraíba e Tribunal de Justiça do Estado.
Na sessão solene, presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Bertrand Asfora, foram empossados os procuradores de Justiça José Roseno Neto, José Marcos Navarro Serrano, Herbert Douglas Targino, Francisco Sagres Macedo Vieira e Cátia Rejane Medeiros Lira Lucena. Eleito com a maior quantidade de votos, 145, José Roseno se mostrou feliz e prometeu contribuir com democracia e ética. Essa conquista representa mais uma alegria, um desafio dentro da instituição, cujo cargo eu já exerci por outros 2 mandatos e agora retorno pela vontade livre e consciente de todos os membros ativos do Ministério Público. Única mulher no Conselho, a procuradora Cátia Rejane Medeiros destacou a alegria em ser reconhecida pelos membros do Ministério que demonstraram confiança por meio dos votos. Essa eleição dentro da nossa instituição, ela é assim muito gratificante para nós, procuradores, quando nós concorremos, porque o público-alvo eleitor é justamente a nossa instituição, entre procuradores e promotores de justiça. Então é motivo de muita alegria, porque é um reconhecimento da instituição, da classe, ao nosso trabalho, ao nosso tempo de serviço dentro da instituição, ao seu perfil dentro da instituição. Com 28 anos de carreira no MPPB, Francisco Sagres, um dos membros eleitos, garantiu que deve usar a experiência para contribuir na defesa da sociedade. Vai ser um trabalho, como já fiz outros, buscando dentro da administração, como da administração superior, integrar esse grupo e fazer algo melhor e mais para a instituição e para a sociedade, que é o nosso cliente efetivo. O procurador também empossado, Herbert Douglas Targino, disse estar ciente da importância do trabalho do Conselho no combate à corrupção. A conquista é com responsabilidade, com grande responsabilidade, porque nós temos que estar associado a todo um percurso institucional e dos membros, efetivamente, mas com a ótica social, de responsabilidade coletiva, para que o Ministério Público efetivamente possa desempenhar suas funções como está dentro da nossa Carta Magna e da Carta Estadual. Na mesma solenidade foi empossado o procurador Luciano Maracajá, reeleito por aclamação para o cargo de corregedor-geral, também para um mandato de 2 anos. Pela primeira vez na história do Ministério Público, não existiu uma eleição feita por aclamação e uma recondução também por aclamação. Isso leva principalmente à certeza de que o trabalho que estamos desenvolvendo, ele encontra eco nos ideais do Ministério Público. Essa obra eternamente inacabada, que precisa constantemente de mãos para concluir esse trabalho. Pela primeira vez, a eleição para o Conselho Superior aconteceu pela internet, fato destacado pelo Procurador-Geral. Nós inovamos. Nós não fizemos uma eleição eletrônica, nós fizemos uma eleição online. Ou seja, qualquer membro da instituição votou de onde quer que ele estivesse através da internet. Então, acho que foi um passo importante. Se eu não me engano, a Paraíba foi o 2º estado do Brasil que já realizou a 2ª eleição online. Realizamos a primeira para ouvidor, né? E a segunda para o Conselho Superior do Ministério Público. Uma eleição absolutamente exitosa. Acho que importante, né? São espaços de economia, de modernidade, de tecnologia indispensáveis para a gestão moderna atual. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de Justiça e secretário de Planejamento e Gestão do MPPB, Clícenes Holanda. Ele vai falar sobre as consultas públicas que a instituição está fazendo em vários municípios do estado para ouvir da população o que deve ser trabalhado prioritariamente pelo MP nos próximos 5 anos.